que se observa que alguns, né, têm uma experiência, caminha e caminha, mas volta a esse estilo de vida. Não é estranho, não sou estranho. Por isso que nós devemos atentar, porque certamente essas pessoas não atentou para o que já tinha, o que ouviu, o que foi ouvindo ao longo do tempo. Faltou ouvir, aí não se aprofundou, não criou raízes, não ficou firme. Por isso, voltou ao que era antes, voltou ao lamaçal. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, para que a gente nunca venha nem sequer pensar em voltar àquela situação anterior. Que Deus tenha misericórdia. E para isso, aqui está uma exortação e um conselho do Senhor, né? Que atente diligentemente para as coisas que já temos ouvido ou aprendido. Atente diligentemente. No verso 2, diz assim: porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Ou seja, Jesus Cristo, ele fez um sacrifício. Deus deu o seu Filho, ele veio aqui na terra, fez um sacrifício. Deus jamais precisava disso, né? De pôr o seu Filho aqui na terra, mas ele pôs, por tão grande amor, fez um sacrifício e deu a justa retribuição à desobediência. E nós agora temos livre acesso ao Pai, não precisamos viver mais nessa desobediência, porque nós conhecemos o amor do Pai para com as nossas vidas. Porque Ele foi revelado a mim, Ele foi revelado a você. O amor dele em vir estar aqui, empoeirando seus pés aqui na terra, por mim e por você. Um ministério de Jesus Cristo que teve um período pequeno, que de 3 anos e meio, e que há mais de 2000 anos ele passou por aqui, mas nunca foi esquecido. Muitos tentaram acabar com a história de Jesus Cristo. Ali, no que lançaram ele na cruz, muitos ali achavam que ia acabar com a história dele ali. Mas Jesus Cristo, no seu curto período aqui na terra, deixou um legado, uma mensagem de vida e vida em abundância que jamais foi esquecido. Muitos reis tentaram acabar com a Bíblia, tentaram sufocar o povo para que não servisse a Deus, mas jamais ninguém conseguiu e não vai conseguir. Porque ele fez o sacrifício, entregou a justa retribuição à desobediência, ao pecado. E hoje nós servimos a Ele. Eu sirvo, tu serves, e nós temos total liberdade diante do Senhor. E se estivermos atentando para a sua palavra, para os seus ensinamentos, jamais ninguém vai querer sair da presença do Senhor. Agora, se nós ficarmos desatentos, não buscar
Nós vamos ser como aquele jovem que estava desapercebido e veio a prostituta e ali com palavras levou aquele jovem. E ele caiu. Então nós precisamos estar atentos na palavra do Senhor, com diligência na palavra do Senhor. Quando ele coloca isso com diligência, ele está dando uma ênfase grande para que a gente não saia desse princípio. Então saiba disso, lembre disso sempre. Jesus Cristo é quem veio e te possibilitou estar aqui, senão você estaria lá no lamaçal. Você estaria vivendo lá. Com certeza estaria vivendo lá. Lembre sempre disso. Quando vier alguma coisa à sua mente, quando você ouvir alguma coisa contrária, fala, não, Jesus Cristo um dia abriu o caminho e eu o conheci. E eu não posso deixar esse Jesus Cristo, porque Ele é o que me salvou, Ele é o que me dá a vida, Ele é o que me garante em tudo o que eu preciso. Verso 3 diz assim: como escaparemos nós? Como você pode escapar? Se não atentarmos para uma tão grande salvação, como escaparemos nós? Se não atentarmos para uma tão grande salvação. Não é pequeno o que Jesus Cristo fez. Só Ele pode dar a salvação. No mundo, se nós olharmos todo o contexto bíblico, todos os povos tinham os seus deuses próprios, particulares. Todos eles tinham. Se você olhar na Bíblia, todos tinham seus deuses. Mas o único que fazia, o único que tinha condições, era o nosso Deus. E que tem até hoje. E que terá eternamente. Os outros deuses, nós olhando no contexto bíblico, na Bíblia por inteira, eles tinham uma imagem, colocavam lá uma imagem, e aquilo era o Deus para eles. Mas aquela imagem nunca os defendeu. Aquela imagem nunca fez nada por eles. Era uma imagem, uma estátua de barro, de madeira, de qualquer coisa que fosse. Mas ela nunca pôde fazer nada por ninguém. Mas o nosso Deus soberano, ressurreto, aquele que não há outro que se assemelha a Ele, esse sim, inúmeras vezes ele mostrou que Ele era capaz. Ele mostrou que Ele podia. Como, por exemplo, na retirada do povo dele do Egito. Deus foi com eles. Deus deu o que eles precisavam. Se você ler lá na Bíblia, você vai ver que as roupas deles não envelheciam, seus calçados não gastavam. O alimento, o maná, descia do céu todos os dias para eles. Esse é o nosso Deus. Esse é o meu Deus, o seu Deus, né? E entre outros exemplos que tem na Bíblia. A abertura do mar, a travessia do rio Jordão, isso aí está tudo ligado na mesma história, né? Estou citando aí alguns exemplos. Então, esse é o nosso Deus, que ao longo do tempo tem mostrado que é Ele é o que faz. Ele é soberano.
E quando você precisar de qualquer coisa, peça a Ele, porque Ele está aí com as suas mãos estendidas para te atender, te receber e te dar o que você precisa. Peça ao Senhor. Experimente fazer isso. Mas antes de tudo, seja atento ao que o Senhor tem te falado todos os dias. Porque se você estiver atento a isso, você vai saber pedir. Você não vai pedir coisas para o seu próprio desfrute, coisas que vai te levar a uma ruína, a uma situação de prejuízo. Antes de tudo, esteja atento ao que o Senhor te pede, te recomenda e te ensina. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviam. Então, o Senhor, Ele trouxe essa tão grande salvação e ela continua pelos que ouvem a palavra do Senhor. Lá em Mateus, vocês não precisam abrir, lá em Mateus 4:17, diz o seguinte: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então Jesus Cristo começou seu ministério e ele começou a falar: arrependei-vos. O homem precisa de arrependimento. E talvez você já é uma pessoa salva, mas nós estamos aqui neste mundo cruel, tenebroso, um mundo de muitas ciladas. E se você de repente caiu numa situação, o Senhor diz: arrependei-vos, arrependa e volte ao Senhor. Arrependa. Saiba que você tem um Senhor que hoje Ele é seu advogado, a figura do seu advogado que te defende. Jesus Cristo te defende junto ao Pai. Mas saiba também que no último dia ele deixa a posição de advogado e se torna o juiz que te acusará, te condenará ou te dará plena absolvição e vai te dizer assim: entre para o gozo do meu Pai. Ou vai te dizer: vá para o fogo eterno. Então você precisa estar atento ao que o Senhor tem te ensinado, para que quando chegar lá nesse dia, que eu não sei quando será, ninguém sabe quando será, só Deus sabe quando será, você está pronto, você ficou atento, você aprendeu e você praticou. Isso aqui é muito mais do que só aprender, mas é aprender e praticar. Você é uma pessoa que estava praticando o que estava aprendendo do Senhor, e aí o Senhor vai te dizer: entra para o gozo do meu Pai. Olha que palavra linda para se ouvir. Entre para o gozo eterno de meu Pai. Você espera ouvir coisa melhor do que isso? Eu não espero ouvir coisa melhor do que isso lá no último dia. E você poder entrar para o gozo eterno. Então o Senhor, Ele começou e nos dias de hoje continua, sendo pregada a palavra do Senhor, sendo dita a palavra do Senhor. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E Ele está próximo. O reino dos céus está próximo. Fique atento, porque Jesus Cristo não vai tardar em retornar a essa terra. Ele está às portas. Ele está à porta.
E lá em Lucas 19, verso 10, diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Havia perdido. O povo estava perdido. O povo não conseguia mais se achegar a Deus. A situação era caótica. E aí Jesus Cristo veio e nos deu essa possibilidade. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Como é que ele salvou? Através do sacrifício dele, nós já falamos aqui, né? Através desse sacrifício foi que ele veio, né? Foi o que ele veio fazer. Efésios, capítulo 2, o verso 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, ele trouxe a graça salvadora, que nos salvou, nos deu a possibilidade dessa salvação. E agora ele nos recomenda para andar de acordo com a sua vontade, com os seus desígnios. Praticar os seus desígnios. Mas ele coloca aqui essa seguinte observação: não vem das obras, não é só pelas obras. No último dia, muita gente vai chegar, mas eu fiz isso, aquilo e aquilo outro. E ele vai falar assim: não vos conheço. Ele vai falar isso para quem fez, mas fez de maneira, né? E não praticou o outro lado. Então ele diz: não vem das obras, para que ninguém se glorie. O homem tem uma facilidade de se gloriar, de se vangloriar em qualquer coisa. Basta o homem com sua sombra, em vão se inquieta. Acumula tesouros para si, mas não sabe, né, o seu destino final. E nós precisamos saber o nosso destino final. Devemos sim fazer as obras. O texto aqui não está falando que nós não devemos fazer as obras do Senhor. O texto está falando que não é porque nós fazemos obras que somos salvos. Não é só por isso. Se nós olharmos aí, muitos segmentos religiosos aí, que não tem nada a ver com a palavra do Senhor, não anda pelos desígnios do Senhor, pratica muitas obras aí, e obras até bonitas da gente ver. Obras interessantes. Mas são obras do homem. Obras que o homem pratica. Então não basta o homem fazer boas obras. O homem precisa ter fé em Jesus Cristo, viver por fé, né? O homem precisa conhecer a Deus mais e mais e andar pelos caminhos que o Senhor te indicar, te encomendar. E ainda em João, vamos achar aqui João 10, verso 28. João 10, 28, diz assim: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará de mim. Então, o Senhor te dá a vida eterna, te coloca a vida eterna junto com Ele, como prêmio para você que serviu a Ele. Eu acredito que não tem um prêmio melhor. O atleta, ele luta,
ele se desgasta, ele vai à sua última gota de força para ganhar um prêmio. E e é um prêmio terreno. Eu estava vendo no jornal esses dias que os atletas que foram para as Olimpíadas, o atleta que ganhava lá uma medalha de ouro recebia, acho que 200, acho que não sei se 280 mil reais em dinheiro também. Além de uma medalha, né? De ouro, diz que é de ouro. Mas tudo isso perece. 280 mil, rapidinho ele acaba. Tudo isso perece, tudo isso vai ficar aqui. Mas a vida eterna, o prêmio da vida eterna, esse não fica. Esse nos seguirá conosco. E é este alvo que nós devemos ter. Este deve ser o nosso alvo. Busque no Senhor para que você não saia fora deste alvo. Não sair fora deste alvo. Eu quero ler ainda mais um verso, pelo menos. Aqui em Hebreus, né? O verso 4. Testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Então, testificando também Deus com eles. E eu quero ler lá, né, ele fala aqui de sinais, milagres e várias maravilhas. E dons do Espírito Santo. E dons do Espírito Santo. Então, vamos ler aqui em Efésios capítulo 4. Efésios 4, o verso 11 até o 13. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Isso aqui é estar observando o que o Senhor está te recomendando todos os dias. Pode ter certeza que todos os dias o Senhor tem algo para você. Você pode ter certeza. Você pode até não praticar o que Ele tem para você, mas Ele tem. Se você estiver observando, estiver atento, estiver diligente, você vai entender o que o Senhor está recomendando a você naquele dia. E Ele coloca aqui várias funções, vários serviços, né, dentro dos dons. Ele coloca vários serviços para aperfeiçoamento do seu povo. Não é de graça, não é à toa, não é para beleza, é para aperfeiçoamento do seu povo, aperfeiçoamento da igreja. Aperfeiçoamento da igreja. Quero ler ainda, eu já estou encerrando, em Romanos capítulo 12, verso 6. Diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensinar. São serviços na casa de Deus. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside,
o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Acima de tudo, precisamos fazer a obra do Senhor com dedicação, com vontade de estar servindo ao Senhor, e não por obrigação, mas sim por amor à causa do Senhor aqui nessa terra. E 1 Coríntios, capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 12, eu quero ler aqui, alguns versos aqui. Mas, no verso 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então Deus tem para todos, formas para todas, atividades para todos, servir a Ele e trazer crescimento para cada um de maneira individual, mas também crescimento coletivo. Crescimento coletivo. E aí, se nós formos lá para o verso, do mesmo capítulo, verso 27, diz assim: de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governo, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Quero que você saiba que você precisa procurar no Senhor qual é a minha atividade. O que eu devo estar fazendo? Porque Ele deu. E aqui Ele está perguntando, tem todos a mesma função? Não, não tem. Né? Não é todos. Todos sabem cantar. O irmão ali sabe cantar. Tem uma voz, um hino que ele cantou muito bom, muito bonito, uma letra excelente, viu, irmão? Muito preciosa. Eu não sei cantar, não. Eu não sei, né? Eu não sei tocar nenhum instrumento. E cada um tem, né? Cada um tem. Tem pessoas que oram, colocam as mãos e Jesus Cristo cura. Tem pessoas que fazem isso. Mas não é todos que têm esse dom. Tem pessoas que falam em língua e edifica toda a igreja, mas
tem pessoas que interpretam a língua daquele que falou em línguas. Então, dentro dessa diligência, nós temos muito o que fazer todos os dias na casa do Senhor, servindo ao Senhor. E é nisso que eu quero que você medite. E como estou eu servindo ao Senhor? Eu estou sendo diligente? Quem sabe o Senhor já falou muitas vezes para mim fazer algo e eu não estou fazendo. E aí, significa que eu estou em desobediência ao que o Senhor deseja de mim. E nós não podemos jamais estar em desobediência. Jamais. Eu quero orar para nós encerrarmos. E que você não se esqueça de que você precisa estar atento ao que o Senhor tem te falado todos os dias. Então, eu quero orar nessa noite. Alguém tem notícia da Marlene? Como é que está a Marlene? Alguém sabe falar da Marlene? Nós vamos orar pela Marlene aqui nesse momento. Para que Deus... Isso aí. Para que Deus restaure ela. Se for restaurar através de uma cirurgia, que seja. Mas que Deus restaure ela. Nós vamos orar. E nós vamos orar também por todos nós. E se você precisa de uma oração, nós vamos orar nesse momento. É só você se manifestar, falar em que sentido você precisa de oração. Alguém precisa? Não? Está tudo certo? Então, amém. Feche seus olhos, vamos falar ao Senhor. Jesus Cristo, invocamos a Ti, ó Pai. Neste momento nós buscamos a Tua face, ó Pai. Pedindo ao Senhor que esteja incutindo em nossas mentes, nosso coração, o estar atento à Tua palavra, ó Deus. A estar atento, ser vigilante, ser alguém que busca em Ti, ó Pai, como andar na Tua casa, ó Deus. Como servir na Tua casa, ó Pai. Deus, usa de misericórdia para conosco, ó Pai. Porque nós somos fracos e falhos, ó Pai. Mas o Senhor é quem nos capacita. Por isso nós buscamos em Ti a capacidade de não desviar dos Teus caminhos, dos Teus propósitos, ó Pai. Oramos nessa noite, ó Pai, por nós, para que o Senhor esteja nos guardando, a cada um de nós, ó Pai, no decorrer dessa semana, ó Pai. E colocamos de maneira muito especial, ó Pai, a vida da Marlene, que o Senhor possa estar renovando a saúde dela, ó Pai. O Senhor possa estar trazendo a ela um coração novo, ó Pai. Deus, nós pedimos isso com muitos rogos, ó Pai, que o Senhor possa trazer a ela, Deus, uma saúde perfeita, ó Pai. Ó Pai, nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas. Então nós estamos apresentando a vida dela a Ti, ó Pai. Ó Deus, usa de misericórdia para com a Tua serva, ó Pai. Proteja a Tua serva, ó Pai. Retire dela aquela enfermidade, ó Pai. Deus querido, entra com providências, ó Pai. É o que pedimos nesta noite, ó Pai. Agradecemos também porque o Senhor possibilitou a Marli fazer uma cirurgia e está recuperando bem, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós rendemos graças a Ti, ó Pai,
porque muito o Senhor tem feito no nosso meio, muito o Senhor tem dado a esta igreja, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo é que oramos, ó Pai. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vão na graça do Senhor. Hoje não temos o chá